Boa noite, Rogério. Segundo empate no Campeonato Baiano. Semana passada você teve um time, digamos assim, muito de meninos, né? Mas hoje foi um time mais encorpado. E eu vi em determinados momentos você, à beira do gramado, reclamando as situações, talvez de erros de passe, de posicionamento. O que é que aconteceu para que o time fizesse 2-0 e cedesse o empate? Postura. Isso não se negocia, seja no carnaval, seja qual dia for. Então, nós não tivemos a postura necessária para vencer. Não tem nem erro de passe, acontece em todos os jogos. O jogo passado é uma coisa à parte, porque não tinha gramado para a gente jogar. Hoje nós não temos nenhuma desculpa para dar. Então, assim, a postura que a gente teve não foi a necessária para... E pegamos um bom time, foi o melhor time desses que nós jogamos no interior, foi o melhor time que trabalha melhor a bola. Mas não tivemos a postura necessária, nem merecemos e nem tivemos a postura necessária para vencer. Professor, boa noite. Com relação às mudanças, inicialmente a da lateral e a do ataque, você vinha utilizando o Cauê e optou agora pelo Sanabria. Eu queria que você falasse sobre essas duas mudanças, até porque também quem vinha jogando o Campeonato Baiano era o Roman, que jogou contra a equipe do Vasco. Sim, não, na verdade o Sanabria, por minutos, nós precisamos colocar ele para jogar, ele voltou agora de lesão. O Pulga tinha jogado poucos minutos no último jogo, o Sanabria ainda praticamente não tinha jogado, né? Nós precisamos colocar esses jogadores em ritmo porque nós vamos precisar trocar, sempre são jogadores que cansam, né? E aí nós quisemos dar ritmo para os dois, tanto Pulga quanto o Sanabria voltando de lesão, independente do Roman estar ou Gilberto, né? A escalação seria feita. Jogamos com 9 bem centralizado e com 2 pontas dando amplitude contra uma linha de 5, tentando prender esses jogadores e construir jogo pelo meio para criar 1 contra 1 com esses pontas. Mas no primeiro tempo ainda conseguimos melhor, no segundo tempo também dominamos boa parte do jogo, mas jogamos numa rotação muito baixa para quem quer vencer. E aí, quando você joga numa rotação baixa, não interessa contra quem seja, você está sujeito a um tropeço. Boa noite, Rogério. Quarta-feira já tem Libertadores. Que tipo de jogo a gente pode esperar contra o O'Higgins no Chile? Bom, já olhei algumas coisas do O'Higgins, vamos olhar mais a fundo hoje para preparar o treinamento de segunda-feira. É um time de boa técnica, boa qualidade, o gramado muito bom de se jogar, me parece pela TV, muito bom de se jogar. Um time que trabalha bem a bola, constrói bem, tem um goleiro que sabe trabalhar bem com os pés. Eles têm um estilo de construção de jogo interessante, é uma equipe, assim, bastante jogadores acho que argentinos e uruguaios tem no time. É um time que mostra ter qualidade técnica para a construção, temos que estar bastante atento a isso. Boa noite, Rogério. Um resultado que mantém ainda a invencibilidade do Bahia na temporada. Mas uma característica que eu venho percebendo com os 2 gols que o Bahia acabou sofrendo hoje, nos últimos 6 jogos em casa, os 6 jogos que o Bahia fez em casa, né? Foram 7 gols sofridos. O que você acha que o Bahia pode fazer para mitigar esses gols sofridos em casa? Melhorar nosso posicionamento defensivo quando a gente não tem a bola. Sem a bola, hoje fomos muito mal. Enquanto tivemos em marcação linha alta, ainda a maioria das vezes fomos bem. Em linha baixa não cumprimos o que a gente determina, né? Posicionamento... Um dos gols ali tem o Cauê demorando um pouquinho para baixar, o Jota demorando um pouco para fechar no segundo gol. Enfim, ajustes de posicionamento e o desejo. Você tem que ter desejo quando você entra em campo. Não interessa que dia seja. Se você não tem o desejo, aí fica uma coisa, fazer por fazer não vale a pena. Boa noite, Rogério. Você já falou da postura, mas eu queria perguntar ao senhor se você atribui mais alguma coisa. A data não é desculpa, você já falou, mas a gente vai para o 3º carnaval sem triunfar. Pois é. É só mais um dado. Mas assim, você acha que esses jovens se acomodaram com tanta oportunidade que vem tendo? Não foram os jovens. Quem começou, acabou de fazer a pergunta, não foram os jovens que começaram a partida. Não tem acomodação dos jovens, não. Cauê entrou, tentou, Del entrou bem no jogo, brigando. Não vamos atribuir aos jovens, não. A responsabilidade é nossa. Não é dos jovens que estão subindo, não. A responsabilidade é dos mais velhos, minha e dos mais velhos. Não são dos mais jovens que subiram, não. Boa noite, Rogério. Você construiu uma história lendária lá no São Paulo vestindo a camisa 1. Conseguiu ressignificar, de certa forma, essa numeração lá no clube. E, de certa forma, também... virou um símbolo, né, da sua identificação com o clube e também da sua era vitoriosa. Aqui no Bahia, a gente tem a camisa 8, que também
tem um significado muito importante. Queria saber o que representa para você ver Caio Alexandre assumir essa numeração, se tem um significado a mais de ser uma peça importante no seu elenco, e se você acredita que ele tem potencial não para ressignificar, porque lá já tem um significado muito grande, mas para dar um significado ainda maior do que ela tem, virar um ídolo afirmativo no clube. Bom, tem duas coisas. Ela sai de uma camisa que não devia ter ido embora, que era o Cauli, que deveria estar aqui, e que tem a característica do tradicional 8 do Bahia, e hoje o Caio assume talvez um jogador, ou ele, ou Everton, não sei, 2 jogadores tecnicamente capacitados para usar essa camisa. Mas, para mim, um número em si, assim, eu sei logicamente do significado, desde Bobô, com essa camisa 8, um jogador que pisava mais na área, fazia muitos gols, né? Hoje o Caio, coincidentemente, faz o primeiro gol, né? Como primeira vez que usa 8. Acho que foge um pouco mais da característica do Caio, tinha mais a característica do Cauli, a camisa 8, mas está em boas mãos, um jogador que tem, ao menos na parte técnica, joga numa posição de campo diferente do que Bobô jogou, mas ela está em boas mãos no sentido técnico, né? Na parte técnica, um jogador que trata bem a bola. Okay?